E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. É um grande prazer estar de volta com vocês. Esse programa, vocês sabem, vai ao ar toda terça-feira às 20h30, mas fica gravado no YouTube, no Instagram, no Facebook. Vocês podem ver os acessos aí embaixo, informar para os amigos de vocês, sendo que no Facebook mudou, agora é MAP Sede, tá bom? Tivemos um probleminha com o acesso anterior, agora é MAP Sede. Hoje o nosso assunto vai ser: qual a sua missão? Obviamente a gente está falando de missão espiritual na vida, né? Você consegue identificar isso? O que você veio fazer aqui? Não que nós tenhamos todas as respostas, mas podemos dar algumas dicas para vocês. Porque dentro da proposta do Espiritismo, de reflexão, do conhece-te a ti mesmo, uma das coisas que a gente deve refletir é o que eu estou fazendo aqui, exatamente o que Deus quer de mim. Nós sabemos, basicamente, que o que querem de nós lá em cima é a nossa reforma, a nossa mente se ampliar em pensamentos mais elevados, adquirir conhecimentos cada vez mais e saber aplicar esses conhecimentos. Isso seria a sabedoria. Não basta conhecer, tem que saber aplicar bem. Então, nos tornarmos mais sábios e muito mais amorosos do que somos. Esse é o objetivo da encarnação. Esquecidos do passado, esquecidos dos erros anteriores. Então, você vem com uma programação reencarnatória, que nós já falamos sobre isso, e vem com certos objetivos para você cumprir. Isso seria a missão. Quais são os objetivos que você consegue identificar? Vale lembrar também do que já foi dito anteriormente, no outro programa sobre planejamento reencarnatório, que, obviamente, o espírito vem para o corpo físico e cada um está num estágio diferente. Cada um tem um projeto diferente. De alguns não pode se exigir muito. Vem para pequenas coisas. Vencer algum vício, coisas desse tipo. Outros já vêm com uma função mais importante dentro da família, junto dos amigos, no local de trabalho. Outros já vêm com mais responsabilidades. Nem todos estão preparados. Lembra muito a parábola dos talentos. Quem quiser entender melhor, procure no Evangelho a parábola dos talentos e vai entender o que eu estou falando. Então, cada um está num estágio evolutivo diferente, tá? O planejamento sempre visa o que for melhor para o espírito. Então, você reencarna, o que é planejado, as coisas que você vai encarar, é aquilo que você precisa, os desafios, sempre são desafios. Nós precisamos ser sempre desafiados para tirar o melhor de nós, para vencermos os obstáculos. E vamos entender que, na maior parte desses obstáculos, eles estão dentro de nós. É aquela fé que remove montanhas, as montanhas estão dentro de nós. Então, sempre nós precisamos identificar aquilo que a gente sente mais dificuldade. Da mesma maneira que nós temos situações, coisas, características nossas, em que nós temos mais facilidade, tá? Eu fiz algumas anotações aqui para, antes da gente pensar, refletir assim sobre a nossa missão, quais são os nossos objetivos, algumas perguntinhas para cada um refletir, tá bom? Quem quiser anotar. Você está equilibrado emocionalmente? É uma pergunta simples, né? Mas quantas pessoas estão desequilibradas, né? Se sentem mal, se sentem muito tristes, se sentem com desânimo, sem força, fora da sociedade, algumas com síndrome do pânico, outras com depressão. Qual é a sua situação? Você se sente emocionalmente equilibrado? É normal a gente oscilar, mas às vezes quando vai para baixo, algo acontece ruim, nós temos a obrigação de equilibrar, entrar no eixo de novo. Você consegue fazer isso?
Se você consegue fazer isso, eu diria que você está emocionalmente equilibrado, porque não vamos exigir de nenhum de nós estar 100% sem nenhuma alteração emocional. Mas quando a vibração desce, nós temos que reequilibrar. Se você faz isso, você está bem. Você está ou já esteve em depressão, que é quando a vibração cai e você fica muito tempo naquele desânimo? Já teve ideias suicidas? Responda isso para você mesmo. Não, chegou uma hora que eu deu um desânimo e eu pensei nisso, mas foi um pensamento rápido. Ou será que você ainda pensa nisso? Espero que não, né? Como você se relaciona com a família? Dentro dessa missão, o principal ponto começa na família. Sempre com as pessoas que Deus coloca ao nosso redor, nós temos algo a cumprir ali. Seja por afinidade, seja por antagonismo, para aprender com alguém, para ensinar alguém, tá? Então, como está o seu relacionamento com os pais, com os filhos, marido, mulher? Como você sente as pessoas? É daqueles que confia mais no pet, no cachorrinho, do que no outro ser humano? Você está tão descrente assim do ser humano? Você não confia mais, você não se abre para as pessoas? Como você está no seu relacionamento? Você conversa, tem conversas profundas com certos amigos? Porque com amigo a gente sempre tem uma conversa mais descontraída normalmente, né? Mas é muito bom quando você tem um amigo, uma amiga de confiança, que você pode sentar, se abrir mais, né? Ouvir a opinião da pessoa e também você ajudar aquela pessoa. Então você cria uma relação de confiança e isso é muito bom, porque você foge de um padrão de pensamento só seu, a sua maneira de analisar a vida, analisar você mesmo, quando você tem pessoas de confiança. E às vezes você vai no psicólogo, né, que vai conversar com você e vai te ajudar a desenvolver isso. Então, como você sente as outras pessoas? Você se incomoda com a dor alheia? Isso diz muito sobre você. Não, você vê a pessoa sofrendo, vê um mendigo na rua, um menino no sinal, não quer saber. Você nem sente um pouquinho de dor, compaixão por aquela pessoa. E se você sente esse incômodo, você se mobiliza para ajudar, né? Você faz alguma coisa, reserva algum tempo seu para estender a mão a essas pessoas. Outra, você dorme em paz, consciência tranquila. Você pode até ter momentos de insônia, com um estresse e tal, não é disso que eu estou falando, é paz consigo, né? Você leva pensamento de culpa, carrega isso. Você precisa trabalhar isso se você carrega sentimento de culpa. Mágoa, você carrega mágoa, você precisa trabalhar isso. Se com um amigo ou amiga esse de confiança você não consegue colocar para fora, procure ajuda no profissional, vai no psicólogo, porque isso é doença também. Mágoa torna o corpo físico doente. Raiva adoece. Falta de perdão adoece. Então, são essas coisas que a gente precisa processar. Porque como pensar numa missão se eu estou todo desequilibrado, cheio de dores, cheio de mágoa? A primeira missão sua é você se consertar, vamos dizer assim. Você se reequilibrar, né? E se você desencarnasse hoje, quais os tesouros do céu que você levaria? Lembrando aquela passagem que eu sempre repito de Jesus, né? Não construam tesouro na terra, onde a traça come, a ferrugem corrói. Construam tesouros do céu, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E que tesouros do céu são esses? As virtudes da paciência, do perdão, da indulgência, da resignação, da compaixão, da humildade. As virtudes que Jesus ressaltou como sendo fundamentais para a nossa evolução espiritual, para a nossa felicidade. Então você pensa sobre essas coisas
Se você desencarnasse hoje, o que você acha que você está muito mal? O que você levaria de bom? O que você fez de bom? Tem alguém na família ou no teu círculo de amizade que está esperando um perdão seu ou um pedido de perdão? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, essas perguntas, aparentemente simples, têm muito a ver com esse conhece a ti mesmo. A gente precisa se conhecer e precisamos nos liberar dessas dores. Daí as casas espíritas, o MAP, ajuda muito nessas coisas aqui. Um tratamento espiritual envolve também isso, equilibrar o psiquismo. As pessoas costumam colocar muita culpa nos obsessores. Olha, gente, quase todos nós temos espíritos mesmo nos influenciando para o bem e para o mal, né? Nós temos que nos ligar aos que nos influenciam para o bem, nossos mentores. Mas é muito comum a gente cair, a nossa vibração cai, esses obsessores se aproximam e às vezes dificultam a situação. Mas perceba bem, foi você que sintonizou com esse obsessor, né? Então, quebre a sintonia, elevando esse padrão de sentimento, de pensamento, e aí vem a casa espírita para ajudar, tá bom? Então, voltando para aquela primeira pergunta, qual a sua missão? Como você reconhecer aquilo que você tem que fazer aqui, além dessa autolimpeza, esse autoequilíbrio, essa autocura? Bom, um dos pilares fundamentais para você descobrir isso, nós já falamos, é o autoconhecimento. E conhecer a si mesmo é você refletir e procurar entender quais os seus valores, quais as suas crenças, as suas paixões, como é que estão os valores, crenças e paixões, né? As suas habilidades, quais as habilidades que você desenvolveu? Será que você não pode melhorar essas habilidades? E essas habilidades servem do ponto de vista profissional também. Mas às vezes você tem uma habilidade de conversar com uma pessoa, você tem tato para chegar numa pessoa que está sofrendo, você tem esse tato, essa sensibilidade. Então isso é algo que você pode melhorar. A Casa Espírita ajuda muito nisso, no atendimento fraterno, na recepção das pessoas. Você pode ajudar muita gente se você tem esse tato. Mas você tem? Se você não tem essa habilidade, você pode desenvolver isso, né? Que tal desenvolver essa habilidade? De você se comunicar, de você sentir o outro, se colocar no lugar do outro e ajudar o outro. É preciso, então, que a gente olhe para dentro, nós nos conheçamos e para a gente poder identificar as nossas motivações. O que motiva você? São só as coisas materiais? O que te motiva? Quais são os seus medos? Do que você tem medo? Quais são os anseios? O que você projeta para você? Então, com isso, você começa a entender qual é a sua missão, porque a primeira grande missão é você se melhorar. E a partir do momento que você está bem equilibrado, aí sim você pode ser um grande agente de modificação do meio onde você está, tá bom? Então, você conhecendo seus talentos, suas habilidades naturais, né? Que valores regem as suas decisões? Você decide bem as coisas, você decide muita coisa de cabeça quente. Você sabe se calar. Olha quanta coisa, né? Você sabe se calar numa discussão ou você quer revidar logo. Se você souber se calar, isso vai ajudar muito nos relacionamentos, porque é normal no relacionamento. Faça essa experiência. Quando você tiver um atrito dentro de casa, fale simplesmente a frase, aquilo que você pensa. Tudo bem defender a sua posição. Quando o outro eleva a voz, se cale. Olhe para outra pessoa, deixa ela falar. E aí faça aquela pergunta: terminou? Você permite que eu fale com você? Aí você fala, né, de cabeça mais fria. Pode ser que você esteja errado. E se você estiver errado, você tem a humildade de falar: você tem razão, me desculpa, né?
E a outra pessoa vai perceber isso em você. Isso não é negativo, não. Se você souber fazer isso, você vai ganhar pontos. E você vai mostrar para você mesmo, caramba, realmente eu posso tratar as situações de maneira um pouco diferente do que eu estava tratando. Isso se chama maturidade emocional. Isso faz muito bem, tá? Dá muito certo. Onde você identifica, então, as fragilidades, você tem humildade em reconhecer suas fraquezas. Estou fazendo um monte de pergunta, né? O quanto você é egoísta? Você é fiel? Você pode falar isso, que você é fiel? Nos pensamentos, será? Aí é difícil, né? Mas nas decisões, naquilo que você externa, você é fiel. E vamos, assim, estender essa coisa da fidelidade além do relacionamento. Você é fiel às leis de amor, às leis de Deus? Você é fiel àquilo que você acredita e você prega? Será que eu sou fiel às coisas que eu estou falando aqui? Falo, prego, mas não assumo para mim? É a pergunta que eu me faço. Eu tenho minha dificuldade, mas eu me esforço. Essa é a minha resposta. Eu faço o melhor. Tento fazer, né? Às vezes escorrego, porque sou imperfeito. Mas eu reflito sobre essas coisas. E quando eu sinto que desagradei alguém, eu paro para pensar. Se precisar, eu peço desculpa. E a sua vaidade, como é que está? Você é daqueles que fica com o celular tirando foto e posta na internet? Para quê? Você está se exibindo na internet, você exibe a sua vida, cada passo que você dá. Você conhece pessoas assim? E digo, hoje em dia é até perigoso, viu, gente? Para que fazer isso? Uma coisa é você postar uma foto de uma viagem, né? E eu não estou querendo aqui ditar regra, não, por favor. Mas é assim, algo que cada um deve refletir. Mas será que eu não estou mesmo me expondo demais? Qual é a necessidade disso, né? Por que isso? Eu estou muito solitário, me sentindo só. A solidão está me fazendo pedir socorro através da internet. Ou eu me acho muito bonito, muito bonito, eu quero me expor na internet. Para quê? Né? E o que é beleza? Às vezes a pessoa é bela fisicamente e não é bela pessoalmente, não é bela como ser humano. O que é beleza? Né? Vocês são belos por dentro? Essa deve ser a preocupação. Os outros veem você como uma pessoa bonita. E o Chico Xavier era bonito? Chico Xavier era lindíssimo como ser humano, né? Inclusive a parte física dele é o que menos importa. É uma pessoa que todo mundo ia querer estar junto se tivesse encarnado aqui hoje, né? O Chico agregava as pessoas em torno dele apaixonadas por ele, né? No sentido mais profundo e mais belo dessa palavra. Então as pessoas se apaixonam por você, pelo que você é, pelo que você externa, ou você fica esperando que elas se apaixonem pela sua forma física? Pensem nisso. Seguindo aqui nos meus questionamentos e nas dicas para vocês pensarem na sua missão. O que vocês estão fazendo aqui? Alguns vêm aqui para orientar, outros abrir caminhos, para auxiliar dentro da família ou numa escala maior, fora da família, e outros vêm mais para vencer suas dores internas. É aquele da parábola do talento, ganhou um talento só, né? Suas imperfeições impedem dar um salto maior. Mas existem aqueles que vêm para vencer suas imperfeições, vencem e não precisa desencarnar. Nessa encarnação, dão um salto e fazem muito bem. Não vou nem pegar um caso extremo como Saulo de Tarso, né? Que perseguia os cristãos, gerou o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, e de repente, quando tem uma visão de Jesus, ele muda completamente. É um exemplo extremo, mas na nossa vida, muitos de nós podemos mudar. A vida é feita de ciclos, guardem isso, é feita de ciclos, vários ciclos, dentro de um ciclo maior, que é o ciclo da própria vida, da própria reencarnação, tá? O quanto você influencia os outros para o bem ou para o mal?
Você influencia as pessoas, você influencia todo mundo. Começa dentro de casa. Você irrita as pessoas ou você é agradável para as pessoas? E numa escala maior, você se coloca na sociedade de uma maneira em que você pode influenciar positivamente várias pessoas? Isso diz muito sobre você, né? Ou como você fica marcado, como a sua vida, no dia que você parte, como você é lembrado. E eu não quero falar dessa coisa triste não, mas é um exemplo, tá bom? No seu enterro vai ter muita gente chorando, isso é bom sinal, né? Agora, se não for ninguém, e se as pessoas não sentirem saudade de você, sabe aquela história do foi tarde? Que não pensem isso de nós. Já foi tarde. Não, né? Que a gente deixe saudade aqui, né? E que nós possamos receber do lado de lá essas pessoas que sentem saudade de nós, porque nós vamos sentir saudade delas também, né? Existem aqueles que querem algo apenas para si, que sugam as energias dos outros. Você não é assim não, né? Mas vocês conhecem pessoas assim, difíceis, vibração pesada, parece que suga o outro, que parece que não dá um passo se não for agarrado no outro. Hoje, nós temos pessoas que ficam sugando as energias dos pais até a idade avançada. Vocês conhecem alguém? Que não seja você, né? Como é que é esse relacionamento do pai e da mãe? Você tem pai e mãe idoso, você se preocupa com eles, você dá carinho para eles, você tenta dar conforto para eles. Olha, isso é muito importante, gente. Isso às vezes é uma missão. Você sustentar o pai e a mãe na idade mais avançada. E às vezes vem doenças, é difícil, é duro, mas é a sua missão, com certeza. Se você tiver pais idosos, a maneira como você vai tratar esses pais vai pesar muito na sua consciência depois. Pare um pouquinho para pensar nisso. Dá trabalho, como você deu trabalho aos seus pais, né? A sua mãe não lhe cobrou as madrugadas que ela ficava com você chorando, ou com febre, doente, né? Lhe supria de tudo que você precisou. Quando a coisa se inverte, você tem que ter a mesma vontade de carregar os pais no colo. Nós precisamos fazer isso. Embora seja muito difícil, porque a gente tem a nossa vida, as nossas necessidades. Muitos de nós estamos na fase muito produtiva da vida. Aí um pai e uma mãe idosa nos dá trabalho, nos toma o tempo, e às vezes a gente precisa colocar nosso dinheirinho lá para ajudar, mas isso é fundamental, é parte da missão de vocês, tá bom? Pensem bastante nisso, porque é muito importante. Bom, no momento atual do planeta, todos nós devemos então vencer as nossas dores, superar as imperfeições, e nós temos missões. Encarnados e os desencarnados têm missão? Tem. E você tem um espírito junto a você que tem uma missão, orientar você. É o espírito protetor, o mentor ou o anjo da guarda. Todo mundo tem. Como é que está o seu relacionamento com esse mentor? Porque ele fica querendo que você cumpra a sua missão. E você tem que abrir os canais psíquicos através da prece. Daí a importância da prece, do evangelho do lar, daquele momento de meditação. Arrumem um tempo para vocês. Para cumprir bem a missão, é preciso que as nossas antenas estejam ligadas e conectadas com o alto. Então, quebrem a rotina de vez em quando. Arrumem um tempo para vocês, junto da natureza. Às vezes fala para a família, eu preciso um momento sozinho, uma tarde sozinho. Para quê? Para refletir, para meditar, tá bom? Vamos entender. E vá para um lugar de montanha, para uma praia. Ou se não tiver isso, que seja em casa, né? Uma música suave, e você medita, e pensa sobre essas coisas, e você faz prece,
você acalma o coração, tá bem? E sempre faça prece na hora de dormir, que você desdobra e os mentores vêm muitas vezes conversar com a gente, tá bom? Eu vou mostrar uma figurinha para vocês. Para mim, a figura 1, que eu falei que os mentores vêm conversar com a gente, né? Figura 1. E isso aí é um print que eu dei de uma cena do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Estão vendo aí? Um dos personagens, que é o empresário, ele desdobra durante o sono. Ele vai lá na colônia Nosso Lar. Estão vendo um cordãozinho aí? É o cordão de prata. Por que os outros não têm? Porque estão desencarnados. Inclusive o mentor dele, ao lado dele, está vendo? Estão conversando. E o mentor está conversando sobre a missão dele, o que ele veio fazer na Terra. Que no caso desse empresário, era se desapegar do dinheiro, vencer a prova da riqueza e ajudar uma casa espírita, ter compaixão. E o dirigente da casa espírita é o Isidoro, e ele ainda humilha o Isidoro, né? Então ele está conversando aí com o mentor, e toda noite vocês podem vivenciar essa experiência. Então, voltando aqui, tá vendo? Vocês dormem e desdobram. Por que é importante a prece antes de dormir? Acalma o coração, faz prece e você se coloca aberto para uma influência espiritual positiva, tá bom? Então, o Fernando é esse empresário que desdobra. E grandes missões? O que seriam grandes missões? Você tem? Chico Xavier, você tem alguma missão próxima da dele, do que ele faz? Divaldo Franco, você organizou algo como a Casa do Caminho? Pasteur, Freud, Joana d'Arc, que é o nosso Judas reencarnado, na sua grande missão de libertar a França do jugo dos ingleses. Nós não temos essas grandes missões, mas tem as intermediárias, né? As pessoas que fundaram o MAP, aí já é uma missão. O MAP já atendeu mais de 1 milhão de pessoas, tá? Para quem não sabe. E tem as pequenas missões, que não deixam de ser importantes. Nesse filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, qual era a missão daqueles 3? O Otávio, que era o médium, falhou terrivelmente. A missão dele era, através da mediunidade, servir de correio entre os 2 planos. E todos vocês que, porventura, trabalhem na casa espírita, vocês são mensageiros, vocês têm como missão fazer esse intercâmbio. Quem trabalha na casa espírita certamente veio dirigido para isso. E aqueles que têm vontade, pensem se não é essa a sua missão, ajudar. Você tem vontade de ajudar, mas não sabe como. Procure uma casa espírita, se você não está perto do MAP, e lá você vai poder ajudar e se ajudar. Todos têm como missão o amor, a caridade, desenvolver o amor. Essa é uma das grandes missões, além de desenvolver o conhecimento, estudar. Então, todos precisam ter vontade de melhorar no campo do conhecimento, no campo do amor. E certamente uma das missões, eu digo isso sem medo de errar, é vocês aprenderem a estender a mão e ajudar o próximo, dentro da família, junto aos amigos. E eu não trabalho organizado, como é feito no MAP, nas casas espíritas, tá? Então nós temos muitas missões nas nossas vidas, né? O Emmanuel, antes de encarnar, a missão dele era influenciar o Chico, era um anjo da guarda. Isso é uma missão grande, né? Agora inverteu. O Chico foi para lá, o Emmanuel está encarnado. Para quem não sabe, o Emmanuel está reencarnado, nasceu em São Paulo no ano 2000. Portanto, na data da gravação desse programa, ele está com em torno de 24 anos de idade. Qual é a missão do Emmanuel aqui na Terra? A gente sabe que é no campo da educação. Certamente ele não vai se apresentar como Emmanuel, mas alguém daqui a pouco vai estar fazendo grandes realizações no campo, talvez, da mediunidade, no ensino, e a gente não vai saber que é o Emmanuel, né? Mas ele vem como uma missão, como todos nós temos as nossas missões.
Na obra Nosso Lar 2, que a gente toma como parâmetro, né? O Aniceto, a missão dele era orientar aquele grupo que estava aqui embaixo, né? Vamos dar uma olhadinha de novo. Eu falo muito desse filme porque ele está fresquinho na cabeça das pessoas. E, gente, se alguém ainda não viu, veja o filme, por favor, né? Então, vejam a figura 2 aí, estão vendo? Eu já mostrei ela várias vezes e vou continuar mostrando. Na parte de cima, os desencarnados. O Aniceto, que é o mentor do grupo, o André Luiz e o Vicente, que foram médicos. Na parte de baixo, os encarnados, Fernando, Isidoro, Otávio. Esses 3 que encarnaram têm uma missão. O Fernando como empresário, o Isidoro como dirigente da Casa Espírita e o Otávio como médium. Repare que esses 3 esqueceram da passagem deles lá em cima pelo Nosso Lar. Mas eles têm a missão deles. E olha, não está se exigindo nada demais deles, né? O Fernando tem que se desapegar, ajudar a casa, o Isidoro tem que dirigir a casa, dá trabalho, mas é um trabalho que dá muito prazer, e o Otávio como médium, se sacrificar um pouquinho como médium, né? Então você vê 3 pessoas com suas missões, e lá em cima, os 3 como missão orientar esses 3 do lado de cá. Então, voltando aqui. E vocês repararam como que o Otávio falhou na missão dele? E repare que a Casa Espírita do Isidoro, que aparece no filme, é bem pequenininha, típica como de muitas casas pelo Brasil, que nem toda casa tem um auditório para 100, 200 pessoas, às vezes é uma salinha para 20, 30, 50 pessoas, né? É o que aparece no filme, uma coisa bem simplesinha. Então, todos vocês que trabalham numa casa espírita, vocês são mensageiros lá de cima. Certamente, alguns de vocês vieram do Nosso Lar. Sim, não tenham vergonha de pensar nisso. Claro que sim, tá bom? Não é nada incomum isso. Ou de outra colônia, né? Então, o que aconteceu com eles? Algumas características. O Aniceto, mais espírito superior, sempre paciente, nunca se impondo pela força, sempre espera, orienta, educa, acolhe, típico do espírito superior, né? Já o Vicente, ele tem uma recaída quando ele volta na casa dele, vocês perceberam isso no filme, né? Vê a esposa com alguém que ele prejudicou, muda a vibração, vai para o umbral, muito parecido conosco, né? Só que ele já tinha feito progresso, ele se reequilibra logo e volta para o grupo, para continuar a sua missão, né? O André Luiz, que já tinha vindo na Terra ver a família e está ali aprendendo e relatando tudo. Então, a missão do Otávio, de médium, o que ele erra na missão dele? Ele cobra consulta, vende receita, dá em cima das mulheres na casa espírita dele, ele oprime dirigente da casa e vai acabar virando obsessor da casa. Eita, missão falha, né? Falhou completamente. O Isidoro, que é o dirigente, tem boas intenções, bom coração, mas ele é um pouco duro com os filhos, um pouco até assim, fanatizado, ele extrapola um pouquinho e é muito rude com a família e com os filhos, mas no geral ele é bom, mas aquela rudeza, quando ele desencarna, prejudica ele um pouquinho, né? Mas logo, logo ele se recupera, ele era uma pessoa boa, né? E o Fernando é aquela coisa do apego do dinheiro, uma condição social boa, lembrando é mais fácil um camelo passar no buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ele reluta em ajudar o Isidoro na casa, essa é uma das missões dele, né? Ele tinha que fazer isso, ele humilha o Isidoro, não ajuda. O Otávio, ele fica tão denso que ele vai para as furnas, né, para as zonas inferiores do umbral. E só quando ele pede perdão, o Aniceto vai lá, mergulha e resgata, né? E depois mostra o encontro dos 3. Bom, depois de tudo que eu falei, de tantas perguntas também, vocês conseguem identificar a missão de vocês? Vocês conseguem perceber algo? Usem a intuição. É outra sugestão que eu dou, outra dica.
usem a intuição para perceberem o que vocês estão fazendo aqui. Isso é importante, é óbvio que é o propósito da vida de vocês, né? Se vocês dão valor à vida de vocês, aquilo que vocês vieram fazer aqui, abram os canais psíquicos para compreender isso. Mergulhem em vocês, no autoconhecimento, nesses questionamentos que foram feitos, e procure tirar o melhor de vocês. Como a vida é feita de ciclos, viva sempre ciclos novos. Quando chegar o ano novo, que essa data não seja apenas de pipocar de fogos, de mudança de calendário. Trace objetivos para você, objetivo concreto, escreva: eu vou parar de fazer isso, parar de fumar, parar de beber. O meu orgulho, eu falei essas coisas esse ano para minha esposa, para o meu marido, e eu vou anotar isso aqui, não vou falar mais isso, coisas simples. E as coisas mais complexas, eu vou realmente ler tal livro, né? E eu não vou esperar o ano novo para uma alimentação melhor, não vou esperar amanhã para fazer exercícios, porque a alimentação e os exercícios físicos, poxa, são o melhor remédio para a saúde, para um corpo saudável, independe da idade que você tenha. Então, essa é uma meta, né? A gente tem que se amar e tem que cuidar do corpo, cuidar da mente. Eu vou estudar, eu vou fazer parte de um curso de estudo na Casa Espírita tal, vou estudar tal livro e vou estudar também na internet, né? Eu vou anotar tudo que eu estou aprendendo para procurar melhorar, tá bem? E é assim que a gente vai mudando. Então você tem como missão sempre reciclar a mente, sempre reciclar os sentimentos, sempre para cima, sempre para um nível superior, sempre exigindo mais de você e menos dos outros. Tente identificar a sua missão, pensando nela, raciocinando, usando a intuição, se questionando e contando com a ajuda da espiritualidade que vai estar junto de você, tá bom? E eu vou parar por aqui, porque a missão está cumprida. Minha missão está cumprida por hoje, que é levar reflexões para vocês. Eu sou muito grato a vocês. Prestigiem o MAP, vendo os programas, tem muita coisa interessante aí para vocês assistirem. Não deixem de ir na Casa Espírita perto de vocês. Se estão perto de um polo do MAP, não deixem de ir, tá? Pensem na missão de vocês, espiritualmente. Jesus conta com todos, tá bem? Muitos de vocês assumiram compromisso lá em cima com Jesus, prometendo que seriam fiéis a Ele, né? Sejam fiéis. Aproveitem o tempo de vocês, a vida de vocês. E um grande beijo para todos. De novo, muito obrigado pela atenção. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.